explica o crescimento da renda rural. E é estaduais, ele seleciona só um. Só o leite. Coeficiente de explicação mínimo, ok? 10%, tá? 0,1, tá? 10%. Mas é a única variável que fica. O único elemento que tem ajudado a explicar o crescimento da renda rural no Rio Grande do Sul. Por que o leite não aparecia antes? Porque a taxa de crescimento da renda rural estava lá em cima. E aí eu fui ver no percentuais de iniquidade. Por que você expulsou as variáveis? Ela dizia assim, porque o leite é muito associado com a taxa de crescimento da renda rural. Se você já colocou a taxa de crescimento da renda rural, o leite vai ser expulso. Tira a variável que está explicando melhor e o leite aparece. E aparece soberano, sozinho. É a única especialização que tem dado certo. Ok? Aí eu fiz as correlações para o Rio Grande do Sul, né? O que me acontece aqui? Rebanho bovino, só para o Rio Grande do Sul. Taxa de crescimento da renda total, não passa no teste. Taxa de crescimento da renda rural, rebanho das vacas, né? Rebanho das vacas ordenhadas. Quase passa, mas é apertado. Variação da total não passa, mas aqui passa. Taxa de crescimento da população. Rebanho de vaca no período inicial. Aí sim, é fortemente positivo com a renda total, passa no teste de significância. E galinhas, não passa no teste de significância por causa do Rio Grande do Sul, na renda total. Aves, frango sim, galinha que põe ovo, tá? Frango é que vai para carne. Passa nos testes de significância e é expressivo e é impulsivo da renda. E, claro, a distribuição da renda também. VPP do leite. VPP do leite aqui. O leite, exatamente. Apareceu aqui o leite. Ó, foi a única variável que eu escolhi. Taxa de variação da renda total, 0,326 com relação ao leite. Ok? Quando a especialização produtiva é o leite, a renda total do município vai crescer. Principais conclusões. O crescimento da renda rural é componente fundamental para o crescimento da renda urbana e total, sobrepujando a própria variação do VAB como variável explicativa. Segundo, a especialização em lavoura temporária em geral e sojícola em particular é deletéria ao crescimento da renda rural e total da população rural e total. Pelo contrário, a especialização em atividades que geram renda o ano todo, exigência em mão de obra e pouca exigência em terra, contribuem para o crescimento da renda rural e para a melhoria da distribuição da renda no campo. 4. A crescente participação do Rio Grande do Sul na produção leiteira atesta sua competitividade no plano nacional. 5. Não obstante a ausência de políticas públicas concertadas de reconversão produtiva, ainda os mantém excessivamente vinculados à produção sojícola e aos demais grãos. E aí só os mapas da especialização. Isso aqui é a produção de leite, os principais produtores de leite em 2000. O Rio Grande do Sul estava com essa faixa toda aqui bem dedicado e essa faixa aqui intermediária expressiva. Em 2010, nós continuamos tendo manchas importantes de leite, até se espraiar um pouco, mas a gente já está sentindo uma perda de expressão relativamente para o oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná. Eles estão crescendo, a faixa marrom subiu, e aqui se espraiou, mas ficou um pouquinho mais homogênea. No caso da soja, a mesma coisa aconteceu. A soja estava concentrada aqui e aqui. Em 2000 e em 2010, ela se concentrou mais para cá, se espraiou aqui, mas se tornou menos expressiva, menos monocultora. E ela cresce aqui. Conclusão final, então, as questões que ficam. Uma avaliação visual da distribuição das áreas especializadas em soja e leite nos 3 estados do Sul aponta para uma relativa perda de expressão do Rio Grande do Sul nos 2 segmentos. Perdemos um pouco no leite, perdemos um pouco de expressão na soja. O que revela, de um lado, que o apego às especializações tradicionais é grande, mas não absoluto. E de outro lado, que poderíamos vir a perder a janela de oportunidade aberta pela crescente demanda nacional de lácteos se não planejarmos nossa inserção na agroindustrial. Se deixar o mercado, a coisa podemos correr o risco de perder essa oportunidade. Afinal, a resiliência da agropecuária é bastante elevada, dado o atomismo dos produtores e a complexidade do sistema de fornecimento e clientela. Se eu sou produtor sozinho, eu não posso dizer assim, eu saio da soja e vou produzir leite. Sim, vem aqui pegar o meu leite aqui, a 300 km distante não tem jeito, então eu dependo de um sistema. Como cada um não se move, ninguém se move, você fica preso ao mesmo situação. Mas se o planejamento é uma necessidade, fica em aberto a questão. Quem é o agente desse planejamento? Qual é o papel do governo federal? Que o Newton foi embora na hora que ele perguntar, evidentemente, né? Escapou. Qual é o papel do governo estadual, das municipalidades, das cooperativas, das universidades, dos COREPs? Essa é uma questão que gostaríamos de ver discutida nesse nosso seminário. Esse é o tema. É isso. Paz, a palavra é sua.